Qual é, rapaziada? Pô, hoje a gente vai ver uma coisa que acontece muito e muita gente não sabe que é um problema, né? Muita gente, quando precisa concatenar informações ali no template, né, exibir, por exemplo, você tem lá uma propriedade de nome e uma propriedade de sobrenome. Aí você quer exibir ali no teu template o nome completo, né? Geralmente a pessoa cria ali um get full name, né, um métodozinho, e coloca para concatenar, né, o nome e o sobrenome, e aí exibe ali completinho no template, né? Isso é muito comum, assim, muitas pessoas acabam fazendo isso, né, de maneira um pouco equivocada no Angular, e aí eu vou mostrar exatamente qual é o problema de continuar fazendo dessa forma, né, e uma maneira melhor de fazer, né. Então, vamos lá, né. Aqui eu tenho a aplicação bem simples, né, ela basicamente é uma aplicaçãozinha que tem aqui, né, um componente que já tem esse fala aí, né, que é de apresentação, e ele concatena aqui o Angular, né, com a versão major dele, né, que aqui no caso é a 14, né. Então eu coloquei aqui basicamente, né, a versão inicial, né, que, né, ele pega esse name 1, já está tudo concatenado, né, e aí aparece aqui bonitinho, né, Angular 14. Aqui só para vocês terem uma noção, né, o componente hello, né, basicamente ele está aqui como eu falei, né, fala aí seguido do nome, né. Só que aqui, digamos que na nossa regra de negócio, o nome tem que ser o Angular mais a versão major dele, né? E aí a gente quer atualizar e não ter que ficar alterando na mão a versão major do Angular, né? Quando chegar o Angular 15, ele vai automaticamente para o Angular 15. Então, a gente tem basicamente esse componentezinho que espera esse nome, né? Aí aqui no nosso componente, né, no nosso TS, vocês podem ver que eu tenho aqui uma variável chamada name, né? Que ela está aqui com Angular. Aqui eu tenho a name1, né, que é basicamente a nossa regra de negócio sendo cumprida, né, por uma variável, né, aí a gente exibe logo no template o Angular 14, tá vendo aqui, né. Aqui, na verdade, acho que seria legal até usar aqui, né, dis.name, né, mais a version, né, major, né, que vem lá do próprio pacote do Angular, né. E aí, show de bola, né? Essa aqui é a maneira, assim, quando você consegue, mais ideal, assim, de você colocar informações no template, né? Você consegue colocar numa variável de cara, pô, sempre prefira isso, né? Aí a gente consegue ver o que está funcionando tranquilo. E aí, para demonstrar o problema, eu coloquei aqui uma segunda opção, né? Que é o que as pessoas mais costumam fazer, né? Que é basicamente criar aqui um método, né, que, por exemplo, eu chamei de name2 para a gente saber, né, que é a segunda versão do name. E aí aqui dentro a gente dá um return, né, no Angular e a versão, né. Então aqui eu posso até, por exemplo, né, usar aqui meu, né, também, dis.name. E aí, show de bola. E aí, para a gente entender o problema que acontece, eu coloquei aqui marotamente um contador, né. Aqui um contador que vocês estão vendo que ele inicia zerado, né? O show de bola. E aí, toda vez que ele entrar aqui no name2, eu vou dar um mais aqui, né? Vou aumentar um número. E aí, basicamente, né, eu vou consolar aqui todas as vezes que o método, né, name2 for chamado. E, né, vai aparecer aqui a quantidade de vezes, bonitinho, pá, a gente vai ver aqui neste console aqui. Então, vamos lá, né, nosso HTML, eu deixei até aqui comentado já, vou comentar aqui a nossa solução legalzinha, né? E aí vamos colocar aqui o que a galera mais costuma fazer, né? Que basicamente é chamar aqui um método, né, no template. Eu acho que assim, já de cara a gente consegue notar que apareceu aqui no console, ó, 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, tipo assim, você colocou aqui uma vez só, mas ele chamou por 4 vezes no console, né? Porque o que acontece? Toda vez que o Angular fizer uma detecção de mudança no template, para ver se mudou alguma coisa, né? Ele vai achar que esse método, pô, ele aconteceu alguma coisa diferente nele, entendeu? Tipo, ele vai tentar verificar se mudou ou não. Como ele não sabe, ele vai chamar de novo, toda vez que aconteceu uma detecção de mudança. E aí,
qual é o problema disso, né? Aqui estamos num cenário simplificado, só para entender o conceito, né? Mas assim, digamos que você esteja no NG4, por exemplo, e aí você coloque uma concatenação via método em cada iteração do NG4. Você está renderizando 50 itens, né? Ou 50 vezes 4, né? Vai ser coisa pra caraca. E isso a gente falando de uma tela que ficou estática, né? Então, digamos que a gente tem aqui um item na nossa aplicação, né? Que ele vai mostrar o quão animado a gente está. Eu criei aqui esse componentezinho, ele é simples. Basicamente, toda vez que a gente clica em animado, ele dá aqui, né, um aumento, né, no número de quão animado eu tô. E aí, vamos ver o que acontece. Olha só a treta. Cliquei. Chamou 6 vezes, né? De novo. E isso aqui que está sendo chamado no console é só aumentando. Toda vez que eu tiver uma interação em qualquer componente que gere uma detecção de mudança, ele vai chamando aqui, ó, várias vezes. E tipo, você repara que o name não muda, ele é estático, né? A gente basicamente está concatenando aqui, uma string com outra string. É uma coisa, né, estática, né? Então, toda vez que eu clicar, vai aumentar aqui, né, a quantidade de vezes que esse método é chamado. Então, muitas vezes tem telas que, tem ali tabela, tem alguma coisa que tem muita, né, concatenação, e as pessoas colocaram um monte de métodos assim para fazer essa concatenação no template, geralmente vai causar um sério problema de desempenho ali, né? Então, basicamente, né, uma outra solução que a gente pode fazer é, por exemplo, eu tenho uma coisa que vai ser sempre vai sempre acontecer do mesmo jeito, eu consigo componentizar isso, eu consigo deixar essa lógica um pouco mais reutilizável, né? Então a gente tem a melhor solução para concatenar coisas no template no Angular, né? Que basicamente são os pipes, né? Aqui eu fiz uma versãozinha com pipe, né? Eu tenho aqui um pipe customizado que ele recebe lá a nossa variável name e ele já concatena ali, né, com a versão do Angular que a gente quer exibir, né, que é a major aqui, 14. Aqui o código do pipe, enfim, não vou entrar em detalhes, ele basicamente só retorna aqui o valor que ele recebe, né, e a versão major, simplesão. E aí a gente pode colocar até aqui, ó, um console. Vocês vão ver aqui que, quantas vezes ele vai passar pelo pipe, né? Uma vez só. Estão vendo aqui, ó. Basicamente ele passou pelo pipe uma vez. Eu tô aqui clicando e, nada acontece. Ele continua passando aqui normalmente pelo pipe tranquilaço, né? Então, tipo assim, não é chamado de novo, né? Isso acontece justamente pela questão da inteligência do framework, né? Como o pipe é a maneira oficial que o Angular, né, nos dá para manipular itens no template, principalmente, né, strings, a gente consegue, né, ter inteligência do framework em saber que ele só precisa ser chamado uma vez. Afinal de contas, o meu nome não mudou, né? Nenhum parâmetro aqui passou, mudou. Então, é basicamente isso, né? Aí aqui, né, a gente tem aqui no HTML, ó, coisa linda, né? Chamou assim, o pipezinho, né? Concatenou, só sucesso, assim. Só para lembrar que, chamar métodos no template é a versão mais complicada, né? Vou até colocar os dois aqui, né? Pra gente ver, ó. Aqui como faz o reload automático, né? A gente vê, ó, que ele chama já, ó, chamou uma vez. Aqui, né? Chamou lá nosso pipe uma vez só. E aqui, ó, chamou de novo o método, chamou e chamou, né? Aquilo que a gente estava vendo. E toda vez que clicar, vai chamar o método. Então, sim, por favor, né? Pedido assim de amigo, nunca mais você me concatene strings usando método. Você coloca na variável, você cria um pipe, você cria qualquer alternativa que não vá ficar chamando isso aqui várias vezes, né? Que senão é difícil, né? É difícil, né? Então, assim, eu acho que basicamente isso, acho que deu para entender, assim, o que é o problema de ficar chamando muitas vezes ali, né, um método, né? Então, assim, concatenar informações de string
sem chance de chamar método agora, né? Acho que deu para sacar, deu para entender, né? E assim, finalizo por aqui o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Peço aí para se inscrever no canal. Vou estar aí agora trazendo vídeos com mais frequência. Vídeos assim nessa pegada também, né? Explicando coisas rápidas. E também vídeos um pouco mais aprofundados, né? Mas assim, peço a colaboração de todos aí, né? Se inscrevendo, dando aquele joinha no vídeo, pra gente continuar, né? Para eu ficar feliz aqui e vocês também aprendendo algumas coisas, né? Então, tamo junto, galera. Até a próxima.